Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, é o meu subtítulo: pode realmente existir um ex-cristão? Pode realmente existir um ex-cristão? É isso que nós vamos ver agora, juntos. Eu espero poder estar esclarecendo e respondendo aí algumas indagações. Mas antes que eu comece a falar, como de praxe, se você não conhece o canal, entra, se inscreve, toca no sininho de notificações para que o YouTube esteja informando dos vários vídeos que eu tenho postado. Praticamente todos os dias eu tenho postado um vídeo para vocês. Já são mais de 450. De repente, pode ser que seja um deles aí, ao qual você tem procurado saber a resposta para as suas perguntas. Bora comigo? Esta é uma questão para a qual definitivamente existe uma resposta bíblica clara e explícita. Então nós já vamos respondendo essa pergunta trazendo passagens das Escrituras Sagradas. Então, 1 João 2,19. 1 João 2,19 declara: eles saíram do nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Esta escritura, essa passagem deixa bem claro, não é possível que uma pessoa seja ex-cristão, não é possível, já vamos deixar claro aqui. E se uma pessoa verdadeiramente for cristã, ela nunca se afastará da fé. Aqui está falando da fé, não está falando de estar numa denominação, não está falando sobre uma religião, não é isso não, tá bom? A interpretação dessa passagem é sobre fé, ok? Então, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Se uma pessoa que afirma ser cristã nega a fé, seja ele ou ela, negando a fé, não era verdadeiramente um cristão. Por quê? Porque eles saíram de nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Não é possível ser um ex-cristão. Não é possível. Não é possível ser um desigrejado, não é possível ser um desviado, não é possível. Porque de repente você pode confundir a saída de alguém de uma dessas instituições ou denominações e dizendo que essa pessoa se desviou. Mas se desviou do quê? Se fosse assim, eu seria um desviado, certo? Temos que entender que aqui nós estamos falando de fé. Fé. E não ser membro de uma congregação, de uma denominação ou de uma religião qualquer que você queira, tá certo? Dentre as tantas que há, ok? Então nós estamos falando sobre fé. Então é impossível alguém ser sendo um nascido de novo. É impossível ser uma pessoa que foi tocada e salva por Deus. É impossível. É impossível que ela perca a salvação. Ela pode estar aqui, ela pode estar em outro lugar, mas se ela estiver com pessoas que comungam a mesma fé, sendo 2 ou 3, ali ela está inserida no corpo de Cristo. Não é porque ela não está naquela congregação, ou naquela denominação, ou naquela instituição, que ela não é uma pessoa de Deus. Assim como há o joio e o trigo, não sei se você está me entendendo, se eu estou conseguindo passar para você a visão bíblica de como é uma pessoa cristã. Então aqui, no momento em que nós citamos aquela passagem, estava relacionado à fé. Então somente a fé, a comunhão, digamos assim, mas está falando da fé, tá bom? Um verdadeiro cristão é uma pessoa que tem confiado plenamente em Jesus Cristo. É uma pessoa que sabe o que quer. Sabe de onde veio, sabe para onde vai.
e ela confia em Deus. Olha que interessante aqui. Um verdadeiro cristão é uma pessoa que entende que a Bíblia diz sobre o pecado, penalidade do pecado, quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, se ele é ou não provedor, se é aquele que perdoa os pecados. Tá? Um verdadeiro cristão é uma pessoa que recebeu Jesus como Salvador, pessoal, independente de qualquer religião ou denominação ou instituição religiosa. Tá certo? Então, 2 Coríntios 5,17, é importante que você esteja observando e lendo essas passagens, porque essas passagens estão falando sobre isso. Por exemplo, aqui nós estamos falando de 2 Coríntios 5,17, está falando de uma pessoa sendo transformada progressivamente na imagem de Cristo, para que alcance ou chegue na estatura e no discernimento que o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, quando esteve na terra, passou. Um verdadeiro cristão é uma pessoa que permanece cristã pelo poder do Espírito Santo. É uma pessoa que foi batizada, selada com o Espírito Santo da promessa. Tá certo? Efésios 4, 13, 30. 2 Coríntios 1, 22. É imprescindível, é necessário que você esteja lendo essas passagens para você ter base, para que você possa responder como um apologeta, como alguém que sabe o que está falando. Esse verdadeiro cristão nunca pode se tornar um ex, jamais. Então, esse ex, ela pessoa nunca realmente foi cristã. Ela nunca se converteu, ela não é salva ainda. Deus ainda não a tocou, tá certo? Então, não existe ex para um verdadeiro cristão, tá bom? Tá? Então, verdadeiramente, plenamente em Cristo, como Salvador, é impossível, tá, que essa pessoa se perca, tá bom? Ninguém que verdadeiramente compreende o mal do pecado e o terror das consequências do pecado, o amor e a graça e a misericórdia de Deus, pode voltar-se contra a fé cristã, já que nós estamos falando de fé, comunhão, mas fé cristã. Há muitos nesse mundo que se afirmam ser cristãos. É o chamado a cristandade, né? Existe a cristandade, que é uma representação universal de todos aqueles que dizem ser cristãos, independente de qual denominação. Existe o cristão no sentido bíblico, o cristianismo bíblico, aquele que procura fazer conforme está de Atos 2 em diante, quando a igreja ali nasceu verdadeiramente no papel, tá? Há muitos neste mundo que afirmam ser cristãos, mas não são. Joio e trigo, céu e inferno, convertido e não convertido. E aí vai, dá asa à imaginação. Então, o que acontece? Ser cristão não significa ser de uma certa nacionalidade ou determinado cor de pele, não. Isso é geral, tá bom? É geral, não existe isso, tá bom? Ser cristão não significa reconhecer que Jesus foi um grande mestre, não, tá? E nem apenas buscar seguir os seus ensinamentos nesse sentido. Ser cristão significa ser representante de Cristo e ou seguidor ou servo de Cristo, um discípulo. Há pessoas que tiveram alguma conexão com uma igreja cristã e depois renunciaram a esta conexão. Há pessoas que provaram a experiência de Jesus Cristo sem nunca receberem-o como Salvador. E isso tem bastante. Então também serve para estarmos aqui fazendo uma reflexão, uma pausa em questão da nossa fé e comunhão, tá certo? No entanto, não existe um verdadeiro ex-cristão. Ou é cristão ou nunca foi, correto? Se há de convir, se há de concordar, ok? Um verdadeiro cristão nunca irá e nunca poderá renunciar à fé. Qualquer pessoa que afirmou ser cristã, mas depois rejeita a fé cristã, nunca foi realmente um cristão bíblico. Que isso fique bem claro. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Não existe meio termo, ficar em cima do muro, não existe isso. Dentro da fé cristã não existe ex. Existe sim a pessoa que foi tocada por Deus, que foi salva, selada com o Espírito Santo,
para a redenção, para a salvação naquele grande dia ou no momento ao qual Deus chamar. Então é importante que você tenha isso em mente, que esteja isso no seu coração. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez selado com o Espírito Santo, salvação garantida por Deus, porque assim diz o Senhor. Então que você possa meditar, pensar com carinho, dá uma olhadinha nas passagens aqui e dá uma olhadinha também nos vídeos que eu já tenho sobre esse assunto no canal. Dá uma olhadinha. Seja como um bereano, seja uma pessoa que deseja e que quer conhecer mais a Deus, que quer conhecer mais de Deus e aquilo ao qual Ele tem para a humanidade. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. Shalom, shalom Adonai e até um próximo vídeo.